Agora sim, estamos de volta em todas as plataformas com o Bate Pronto, falando do Flamengo. O Flamengo, como a gente trouxe aqui, perdeu para o Vasco da Gama por 1-0 ontem. E aí fica a pergunta para você, Mauro. Será que o jogo de ontem contra o Vasco agora SAF, será que foi um divisor de águas? Assim, a gente pode dizer que agora o Vasco vai conseguir encarar o Flamengo com mais altivez, Mauro, ou não? Não creio. Assim, eu acho que foi um jogo, né? Um jogo com uma grande mobilização, 69 mil pessoas, mais de 69 mil pessoas no Maracanã. O Vasco, evidentemente, ganhou uma vez do Flamengo nos últimos 300 jogos, foi há 2 anos. Até foi uma zebra meio aquele jogo ali, foi meio um jogo até meio ponto fora da curva. E o Vasco está melhor, claro, tem mais jogadores e tudo. O Barbieri começou o trabalho dele no dia 12 de dezembro, né? O Flamengo deu férias até o dia 26, né? Teve isso também. Então está conseguindo já um crescimento, o Vasco vem crescendo no campeonato, mas ainda é um elenco inferior do Flamengo. Ontem o Vasco se adaptou ao jogo. O Barbieri não gosta de jogar sem a bola. Ontem o Vasco jogou sem posse de bola. O Vasco não subiu marcação o tempo todo, o Vasco teve um comportamento mais específico para esse jogo, né? E conseguiu o resultado, né? Embora, assim, eu acho que o Vasco teve os seus momentos, o Flamengo teve os dele também, o Flamengo sentiu muito a falta de ter uma referência, o Vasco teve no Pedro Raul uma peça muito importante, né? Ele conseguiu atrair marcação, conseguiu prender os zagueiros, girou uma bola em cima do Davi Luiz, mandou na trave, inclusive no primeiro tempo, perdeu um pênalti, é verdade, aí vem um erro, né? Ele não é um grande cobrador de pênaltis, e o Santos conseguiu fazer a defesa na cobrança. Então, acho que o Vasco fez um bom rendimento daquilo que ele pode apresentar hoje, mas existe ainda uma diferença muito evidente de investimento, de nível técnico, só que é um time que está num crescimento. E outra coisa, o Vasco está voltando da segunda divisão. A cobrança, a expectativa e as projeções de sucesso para essa temporada dos dois são muito diferentes. Para o Vasco almejar o que o Flamengo já conquistou e pretende continuar conquistando, vai uma caminhada um pouco longa, né? Não é uma vitória de um clássico que muda isso. E o clássico tem vida própria, tem a rivalidade, os jogadores se superam muitas vezes, isso tudo explica o resultado. Acho que o Vasco está num bom caminho, mas é um caminho muito mais longo. Uma vitória no Campeonato Estadual não quer dizer muita coisa. E tem um detalhe que é importante. Quarta-feira, jogam Flamengo e Fluminense, vale o primeiro turno, Taça Guanabara. A Taça Guanabara, que perdeu muito valor, já foi muito valiosa no passado, hoje não é. Mas é uma taça, ok? E aí, por ser um confronto direto, ela ganha um pouco mais de relevância e vale também, claro, a primeira colocação para aquele que for o vencedor da Taça Guanabara. O Flamengo está um ponto à frente, joga pelo empate. Mas não adianta ganhar a Taça Guanabara e perder o Campeonato Estadual, né? Pensando aqui dentro da competição, né? Porque depois começam as semifinais e as finais, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Ou seja, na quarta-feira não se resolve, seja para o Fluminense ou para o Flamengo. E o Vasco, vencendo seu jogo, garante a classificação. O Botafogo depende de Volta Redonda ou o Vasco tropeçar para conseguir a vaga. O Botafogo está em 5º lugar no campeonato, embora tenha vencido ontem a sua partida. Ô Flávio, e para você, preocupa esse início de temporada do Flamengo ou não? Não é normal, né? É um início de trabalho, mas é muito abaixo do que se poderia esperar. Em alguns jogos a gente vê o Flamengo jogando muito menos do que pode. Faz muito aquela coisa de um tempo bom, um tempo muito ruim. E em cima dessa mudança, né, do jeito de jogar do Flamengo, que realmente está na hora de fazer, eu não sei se o Vitor Pereira tem capacidade para fazer isso. Esse é o ponto. O Vitor Pereira no Corinthians fez um trabalho incompetente e teve um ou outro momento, não ganhou um clássico, quer dizer, quando o jogo fica difícil ele não ganha. Quando ganhou um clássico aí com o Flamengo, ele não estava no banco de reservas. Não é um técnico, ganhou alguma coisa em Portugal, mas não é um técnico com uma bagagem internacional que o credencie. Tenho muitas dúvidas, embora a ideia de mudança seja válida, se ele tem capacidade, com o elenco que tem, para fazer esse trabalho. Minha dúvida é essa, tem um grande ponto de interrogação, se ele tem competência para isso. Me parece que não. Já aqui no Corinthians ele fez menos do que podia fazer e tudo indica que no Flamengo vai ser a mesma coisa. Eu acho ele um incompetente para dirigir um time do tamanho do Flamengo. Bruno Prado, sobre o Flamengo, o jogo de ontem e toda essa pressão para cima do Vitor Pereira, você concorda, Bruno? Eu acho que é exagerado. Acho que, como eu falei, ele está num começo de trabalho, as competições mais importantes não começaram. Eu acho que até agora, o que pegou, o que está gerando uma pressão enorme é a derrota para o Al Hilal. As outras, da Recopa, ok, Del Valle é um time que o Flamengo é melhor que o Del Valle, dentro do normal deveria vencer. Mas acho que o que pega, o que gera pressão é a derrota para o Al Hilal. O Mundial de Clube gera muita expectativa nos torcedores e na imprensa, em todo mundo. E a missão era chegar na final, não era ganhar do Real Madrid. E se vencesse o Real Madrid era algo fora da curva ali.
não só para o Flamengo, mas para qualquer outro clube que fosse o representante da América do Sul. Então, o que pegou mesmo é a derrota para o Al-Hilal e até depois o confronto com o Del Valle é consequência disso. O Flamengo já entrou nesse confronto com uma pressão acima do normal para uma Recopa Sul-Americana, porque vinha dessa derrota no Mundial. A derrota para o Palmeiras na Supercopa normal, foi 4-3 para o Palmeiras, podia ter sido 4-3 para o Flamengo, 3-2, confronto entre os dois melhores times da América do Sul. Então ali, qualquer um que vencesse, a não ser que fosse uma goleada, seria ok, né, num jogo único lá em Brasília. E no Campeonato Carioca o Flamengo está fazendo a melhor campanha, claro, é um campeonato mais fraco. Enfim, o que é relevante mesmo no ano realmente ainda não começou. A avaliação do ano do Flamengo será pelo desempenho dele no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil, competições que o Flamengo ainda não entrou. Ninguém vai avaliar o ano, como eu falei ontem até no Canelado, se o Flamengo tivesse vencido a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e ganha o Carioca também. Aí no fim do ano não ganha nem a Copa do Brasil, nem a Libertadores, nem o Brasileiro. O que vão falar no fim do ano? O ano foi ruim. Isso serve para o Palmeiras também. Então as competições mais relevantes não começaram. O Flamengo escolheu um treinador e escolheram, tem os seus motivos, fizeram a sua escolha e agora tem que deixar o cara trabalhar, né? Se mandar o cara embora agora, quer dizer que escolheu mais uma vez sem saber o que estava fazendo. E isso acontece muito no Flamengo e no futebol brasileiro. Para mim é muito claro que quase todas as contratações e demissões de técnico, elas acontecem sem saber o porquê. O dirigente ele demite o técnico sem saber porque demitindo e contrata o outro sem saber porque está contratando. É por resultado, por pressão, por hashtag, por gritos no YouTube, por essas coisas. Mas não, eu estou demitindo porque eu esperava esse tipo de trabalho, isso não está acontecendo, ele está trabalhando dessa forma. Não tem dirigente que faça essa avaliação. E também não está contratando porque, olha, meu time joga dessa maneira, a característica do meu elenco é essa, então esse cara se encaixa. Não é. É quem está no mercado, se você tem um brasileiro, aí você, agora eu tenho que trazer um estrangeiro, aí se você tem um estrangeiro, agora o estrangeiro não funcionou, tem que ser um brasileiro. É muito assim, é quem está na moda. Você só esqueceu um detalhe, também se demite por interesse de empresário, tanto demissão como contratação. Sim. Muitos clubes contratam treinador por interesse de empresários. E muitos clubes demitem treinadores também por interesse de empresários. Então a gente precisa ficar esperto em relação a isso, porque tem muito dirigente de clube amiguinho de empresário. Entendeu? Eu não sei se leva vantagem ou não vou ser leviano para falar um negócio desse, mas que são amigos, são. Tem muito dirigente de clube amigo de empresário. Então quando tem muita amizade entre dirigente de clube e empresário, fique de olho aberto, porque pode vir bobagem por aí. E o Vitor Pereira falou ontem e disse sobre aquilo que ele julga estar faltando nesse time do Flamengo. Vamos acompanhar o Vitor Pereira aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Nós hoje temos que analisar o que fizemos. Mais do que o resultado, temos que organizar. É claro que o resultado é muito importante para a nossa torcida, que hoje foi fantástica no apoio à equipa. Fantástica. Compreendemos muito a frustração da torcida, mas também estamos frustrados porque não conseguimos produzir com o volume de jogo que tivemos, produzir os golos necessários. O que nos está a faltar claramente é no último terço uma melhor definição e que as bolas entrem. O resto não podemos apontar absolutamente nada à equipe. Hoje não saímos, temos de estar de cara bem, de olhos, olhar olhos nos olhos, levantar a cabeça e continuar a trabalhar desta forma, porque os resultados vão aparecer, não tenho dúvida nenhuma. O Mauro César, ele tem razão, é aquilo que tem mais faltado ao Flamengo, é converter as chances na cara do gol no último terço? Isso é um problema muito antigo, né? Isso aí já acontece, não é de hoje, né? E os jogadores são muito pouco cobrados. Ontem, por exemplo, no raros lampejos do Arrascaeta, ele foi uma bela jogada até dele, colocou o Gabigol na cara do perna direita do Gabriel, ele parou no goleiro Léo Jardim. Se fosse a perna canhota, talvez fizesse o gol. Quer dizer, por que o Gabriel não treina arremates com a perna direita a melhorar o seu repertório ofensivo ali, suas finalizações, né? A questão de discutir aí o jogador. E eu acho que ele está adotando uma estratégia claramente diferente da do Paulo Souza. Aliás, isso é até uma informação que a gente apura conversando com as pessoas, né? O Paulo Souza, de fato, ele chegou com o pé na porta. Também foi contratado para isso, né? E ele criou focos ali de problemas aqui e acolá. O Vitor Pereira está fazendo o contrário, embora ele tenha até um temperamento muito explosivo em alguns momentos, né? A gente lembra daquela famosa entrevista dele lá na Arábia Saudita. Ele, conhecendo talvez um pouco melhor aqui o ambiente do futebol brasileiro, porque já está aqui há um ano,
aproximadamente pouco mais de um ano, né? Ele claramente está adotando uma estratégia de não bater de frente com o elenco, tentando trazer o elenco para si e aí está assumindo aí a responsabilidade, evitando críticas. Eu acho que na terça-feira, por exemplo, foi injusto o grito de time sem vergonha de parte da torcida. Aliás, o jogo nem tinha terminado, o time depois venceu a partida, acabou perdendo, foi nos pênaltis, mas ganhou o jogo, né? E a torcida, parte da torcida, que é o torcedor cliente, né? Esse torcedor, ele compra o ingresso, ele acha que vem ali, vale a vitória. Não tem esse vale a vitória que ele imagina, não vem anexado no ingresso, não existe. E teve essa reação patética de alguns que foram àquele jogo na terça-feira. E ontem eu achei que não foi uma questão de falta de empenho, é realmente falta de funcionamento de um time que está passando por uma reformulação. Muita gente pede, por exemplo, que ele coloque o Matheus Gonçalves, né, que era dúvida para o jogo, o garoto. Talvez até por isso tenha entrado só nos minutos finais. Ele tem só 17 anos, a gente falou agora do Hendrick, que vai pegar um garoto de 17 anos, vai lançar como titular, vai lá e resolve. Ah, mas ele fez um gol no Botafogo, ele jogou bem contra o Del Valle. Sim, isso é um cenário, ele entra durante o jogo, ele joga num jogo que eram só reservas e garotos da base. É completamente diferente de uma partida como a de ontem. Então, acho que ele está preparando, eu tenho falado isso aqui, para pouco a pouco esse garoto ganhar, ele vai ganhando espaço e uma hora ele vai acabar sendo titular, se a coisa seguir nesse ciclo. Mas é todo um processo. O próprio Dorival, no ano passado, fez o quê quando ele chegou? E a gente até foi criticado por isso. Eu até concordei com ele e falei aqui. Ele colocou Diego Ribas, Diego Alves, todo mundo para jogar. Quer dizer, ele chegou, colocou os caciques em campo, falando que perdeu para o Internacional, que foi um começo difícil, perdeu para o Atlético Mineiro e tal. Aí tem a mobilização para o tal jogo do inferno, que foi o jogo da Copa do Brasil contra o Galo. O Flamengo virou 2-0 no Maracanã, depois de perder por 2-1 fora. A partir dali, as coisas caminharam bem até setembro, mais ou menos, aquele jogo contra o Vélez, com boas partidas, inclusive. E ele fez mudanças ali. Àquela altura já tinha mudado o goleiro, já tinha mudado o Ribas, já não era mais titular, ele foi alterando. Eu acho que o Vitor Pereira está fazendo algo parecido. E realmente, num elenco como esse, se você chegar com muita força, como o Paulo Sousa chegou, força no sentido de sair mudando tudo, você acaba sendo devorado por eles, pelos jogadores. Eu acho que ele está tentando ser mais político para ter condições de fazer mudanças que são necessárias. Já mudou alguns elementos ali, a forma de jogar da equipe, algumas coisas funcionaram, outras ainda não, mas repito, eu acho que isso não se resolve em pouco tempo. Eu vejo gente falando, o Flamengo joga trabalhando com a bola, trocando passe por dentro. Sim, há quanto tempo que isso não funciona bem? Há quanto tempo que se tenta jogar assim e não funciona bem? Quantas vezes essa proposta gerou o quê? Uma troca de passes longa, estéril, sem penetração, sem quebrar linha, sem chegar para finalizar. E por quê? Em função de má fase de alguns jogadores e tudo mais. Tem que se buscar outras maneiras de jogar. Isso é uma questão de tempo, de trabalho, de treinamento, de insistência e, claro, eventualmente até de barração de um outro jogador. Mas quando barrou, por exemplo, por um jogo, até para fazer uma experiência, o Everton Ribeiro, que se arrasta muitas vezes no segundo tempo, foi um frenesi danado, acabou com o quarteto. Quer dizer, qualquer movimento que se faça, e não é só o Vitor Pereira, qualquer técnico, tem esse mimimi. Né? Ah, tirou o fulano, não pode. Ah, Beltrano tá de mal. Ah, o outro tá zangadinho. Esse aqui não sei o quê. Aí realmente não tem jeito, você sempre vai procurar defeitos, problemas. Está arriscado o time vencer jogos consecutivos e as pessoas reclamarem porque alguém está no banco. Aí é impossível, né? Realmente aí a coisa não funciona. Nunca vai haver satisfação. Repito, a gente está muito atrasado aqui no Brasil com relação a enxergar as coisas como são no futebol. A gente continua, em grande parte das pessoas que vivem em torno do futebol no Brasil, torcem com a mentalidade dos anos 70, congelados no tempo. E nós temos aqui uma sonora do Vitor Pereira, logo após o jogo, uma fala dele sobre o desempenho do Flamengo, sobre o jogo de ontem. Ele disse que não pode controlar o resultado da partida, por outro lado, exaltou as chances criadas pelo Flamengo. Vamos acompanhar a fala do Vitor Pereira. Nós no futebol não podemos controlar tudo, né? Não podemos controlar os resultados, mas podemos controlar o trabalho. E o trabalho que os jogadores fizeram hoje no campo. Eu vi uma equipa unida, uma equipa pressionante, uma equipa que propôs o jogo quase durante todo o tempo, uma equipa que empurrou o adversário lá para trás, uma equipa que quis pressionar alto, que quis criar volume de jogo, que criou volume de jogo, e quando assim é isto que nós controlamos, é isto no trabalho, no dia a dia com os jogadores, é isto que nós controlamos. E isto eu vi, este jogo é claro que o resultado não foi o resultado que queríamos, mas vi a equipa dar tudo do primeiro ao último minuto para ganhar o jogo, e isso é o mais importante para mim, para um treinador. É claro que o Vitor Pereira não pode controlar o resultado, mas ele fez uma análise de que o Flamengo está no caminho certo. Mauro César, Flávio, Nilson, Bruno,
Vocês concordam com ele? Pelo que o Flamengo apresentou ontem, pelo que o Flamengo vem apresentando, o Flamengo está, sim, no caminho certo, pelo menos no início de temporada, com ajustes para chegar lá na frente e, quem sabe, conquistar títulos, engatar uma sequência positiva? Bom, eu não sei qual é a programação que ele fez. Deve existir uma programação do nível de evolução que o time vai adquirindo à medida que os treinos vão passando, que o tempo vai passando. Não tem demonstrado uma evolução clara no jogo. Na maneira de jogar, a gente não tem visto uma evolução clara do Flamengo. Pelo contrário, a gente tem visto um time absolutamente irregular. Mas ele deve ter um organograma, uma maneira como a coisa vai funcionar. Em cima disso, ele tem uma avaliação que eu não tenho capacidade de ter. Ele sabe o que ele está fazendo e a gente não sabe exatamente. A não ser a prima lá do irmão de não sei quem aí que o Mauro citou, que vai lá nos treinos. Fora ele, eu não tenho condição de fazer essa análise. Não é o que a gente está vendo no campo. A gente não está vendo. Eu não vejo o Flamengo evoluindo, não. E para você, Bruno Prado, você concorda com o Vitor Pereira? Você acha que o Flamengo está no caminho certo? Acho que um jogo que o Flamengo foi um pouco melhor foi o primeiro tempo do jogo com o Del Valle no Maracanã. Acho que ali foi o momento que o Flamengo jogou um pouco melhor. O segundo tempo caiu bastante, aí mais uma vez provavelmente a questão física aparecendo, né? O jogo de ontem, eu vi os lances, né? A gente estava aqui durante o Canelada, não consegui acompanhar tão bem o jogo de ontem, mas das outras partidas, acho que o melhor foi o primeiro tempo com o Del Valle, que é pouco até agora. A gente vai ver, agora tem um jogo Fluminense, que é um adversário que exige mais, depois semifinal e final de estadual, a gente vai poder ver se tem alguma mudança, alguma evolução. O primeiro tempo com o Del Valle foi positivo, e aí o time realmente perdeu muitos gols. Se conseguisse marcar 2 gols ali, teve chance para fazer isso, provavelmente teria levado o título da competição e estaria numa situação pelo menos um pouco mais calma. Mas acho que esse foi o único momento ali que teve um sinal, isso aqui talvez funcione um pouquinho melhor. Mas ainda é pouco, né? Ainda a gente vai ter que acompanhar outras partidas se o time realmente melhora ao longo dos jogos, né? Acho que o único momento bom foi esse primeiro tempo na última terça-feira. E você concorda, Bruno, com o Vitor Pereira sobre essa questão das finalizações, que o Flamengo precisa melhorar no último terço? Precisa converter mais as chances e realmente é uma coisa antiga, não é de agora. O Flamengo perde muitos gols, o próprio Gabigol, que é um jogador histórico do Flamengo, ele perde gols, né? O Gabigol é um cara que faz muitos gols e perde muitos gols também. O Pedro tem feito gols nessa temporada, mas ele está participando menos do que ele participava ano passado. O Pedro é um jogador mais de área, mas no ano passado ele conseguia participar mais também das jogadas, esse ano não. Talvez porque os meias não começaram bem. Agora o Everton Ribeiro começa a melhorar um pouquinho, a Arrascaeta não. A Arrascaeta continua mal. Então, isso também pode estar influenciando nessa participação menor do Pedro. Pedro, esse ano, está basicamente como um finalizador. Ele é um bom finalizador. O Gabigol participa mais, é um jogador mais leve, mais móvel. Até no gol contra o Del Valle foi uma inversão dele para o Everton Cebolinha. Foi uma inversão ali, aquela inversão quebrou a defesa do Del Valle. Mas o Flamengo, ele perde muito gol mesmo. Isso é uma coisa já de alguns anos, não é uma coisa só desse ano, não. Mauro César, a gente ouviu o Vitor Pereira fazendo análise dessa partida, avaliação dele, mas quais pontos o Flamengo precisa melhorar no aspecto tático, no aspecto técnico? Quais pontos o Flamengo precisa melhorar, Mauro? Eu acho que o time melhorou um pouco na proteção à defesa, acho que não está sofrendo tanto como nos primeiros jogos, estava sofrendo muitos gols, né? 4 do Palmeiras, aí 3 do Al-Ahly, do Al-Ahly no Al-Hilal, depois o Al-Ahly também marcou, depois teve pênalti que perdeu. Eu acho que nesse aspecto melhorou, o time está um pouco mais seguro, não está concedendo tanta chance. Você vê, o Del Valle não levou perigo nenhum durante o jogo inteiro. O Vasco ontem teve chance no primeiro tempo, durante aquele momento que pressionou um pouco. O gol foi uma jogada de fora da área, quer dizer, jogadas construídas, né? Foi bem pouco, né? E o próprio pênalti foi uma pataquada do Mateuzinho. Ali o Mateuzinho, ele erra sempre. O cara que foi reserva do Rodinei, você espera o quê, né? Um ano na reserva do Rodinei, não pode ser muito confiável. Ele deu uma bicuda para o alto na direção da própria área. Ele colocou a bola na zona de perigo contra o próprio time. Impressionante. Pusesse a bola para fora, não, mas chutou para cima, ela caiu dentro da área. O Ayrton Lucas acabou derrubando o Marlon Gomes e sofrendo ali o pênalti, cometendo ali o pênalti que o Santos acabou defendendo. Mas eu acho que o time nesse aspecto melhorou. E jogadas pelos lados, ele está tentando com os dois laterais, tentando liberar. Ele coloca um homem ali pela esquerda, foi o Thiago Maia, que agora se machucou, acho que não deve jogar quarta-feira, porque saiu com a perna imobilizada do estádio, né? Então é provável que fique de fora.
para justamente poder proteger com esse homem deslocado para a esquerda e o zagueiro pela direita, que é o Fabrício Bruno, liberar os corredores para os dois laterais para ter jogada de lado de campo, né? Para tentar abrir mais um pouco o campo. Então, ele tem feito essas experiências. O time até cria situações, enquanto o Del Valle especialmente criou muitas, não aproveitou, ontem de novo criou, mas num volume menor. Então, acho que tem, assim, alguns progressos. A questão é assim, é muito difícil você definir, nesse jogo eu vou melhorar X%, no outro mais 10%, você vai ter altos e baixos, vai ter um jogo melhor, um jogo pior. É isso, é meio repetitivo ficar falando isso, mas é o que eu penso. Eu acho que o time de futebol, ele passa por uma reconstrução, quando ele passa por uma reconstrução, são avanços às vezes um pouco lentos, as coisas acontecem no processo. Eu poderia citar aqui N exemplos de times que começam mal, que depois melhoram e que a coisa vai pouco a pouco. E existe uma situação também que eu entendo que quando você lida com jogadores como desse elenco, que tem títulos e tudo mais, no clube, o técnico tem que meio que, a palavra certa seria que convencer o jogador de que aquele sistema, que aquela função que ele está passando é uma boa opção. E isso é com trabalho, com treino, com jogo, com campo. Quando você convence o jogador de que aquela função ele vai sair bem, ele pode... Por exemplo, quando o Arão virou zagueiro com o Rogério Ceni, é um processo de convencimento, não é assim, vai lá e joga de zagueiro. Não, você vai, treina o cara, certamente o jogador vai falar, vem cá, mas eu não jogo aqui, será que vai dar certo? Aí você treina, corrige, ajusta, aí o jogador percebe, eu consigo fazer, eu posso fazer esse papel, vamos nessa, vamos em frente. Então, para citar um exemplo do próprio Flamengo, um exemplo que não é muito distante, né, foi há 2 anos. E vamos ouvir aqui o Vitor Pereira, porque ele falou dos últimos resultados, dos resultados mais recentes desse Flamengo. Vamos acompanhar o Vitor Pereira aqui no Bate Pronto. Vocês dizem os últimos resultados. Os últimos resultados foram 2 vitórias. Ganhámos 1-0 ao Botafogo, ganhámos 1-0 ao Del Valle. Certo? Uma vitória que não nos permitiu ganhar o título que ambicionávamos, que queríamos ganhar, certo? Mas o que eu posso dizer é que há um compromisso dentro do clube entre equipa técnica, diretiva, todos os departamentos e os jogadores e o elenco, mas todo o elenco. Eu não vejo ninguém para um lado, não, eu vejo toda a gente a trabalhar muito forte todos os dias para chegar ao jogo e fazer as coisas como devem ser feitas. A única frustração que nós temos neste momento, mas que o que podemos controlar é o trabalho e os golos há de aparecer, porque eu não acredito que quem pressiona como nós pressionamos, quem joga como nós jogamos, que mais dia menos dia as coisas não surjam. Portanto, próximo jogo, grande oportunidade para nós, para ganhar esta taça, portanto, vamos jogar olhos nos olhos com os nossos argumentos e eles com os argumentos deles. Portanto, como eu digo, volto a dizer, hoje não temos nada, absolutamente nada que nos envergonhar. E quando assim é, quando eles correm, pressionam, quando eles lutam, quando eles trabalham, do primeiro ao último minuto, a responsabilidade é sempre minha. Sempre. Assumirei, darei sempre a cara por eles. Mauro César Pereira, analisando de maneira fria esse comentário do Vitor Pereira, assim, é claro que o Flamengo venceu esses 2 jogos, mas não pega mal utilizar esse exemplo da Recopa, que no final das contas o Flamengo não conseguiu virar para cima do Del Valle? Quer dizer que ele venceu os 2 últimos jogos, né? De fato venceu, só que não bastava vencer por um gol, tinha que vencer por mais. Acho até que o Flamengo jogou na terça-feira para vencer por mais, mas não conseguiu, um abraço. Não adianta nada. Agora, assim, eu acho que entrevista coletiva... Você não vai apurar nunca grandes declarações, nunca vai tirar grandes declarações, assim... Nenhum furo de reportagem vem de entrevista coletiva. Entrevista coletiva, geralmente, é protocolar, o profissional fala aquilo que ele quer falar, enfim. E, evidentemente, ali ele está tentando, ao máximo, evitar conflito com os jogadores. Se ele tiver alguma diferença, ele vai falar lá dentro com o jogador, não vai falar publicamente. Lembrando sempre, o Paulo Souza, esse teve vários problemas lá dentro do Flamengo, faltou realmente a ele a habilidade, falamos sobre isso aqui N vezes, né? Ele fazia o contrário. O Paulo Souza ele ia para a coletiva e ia para o confronto. Teve aquele problema com o Diego Alves, que também já tinha tido problema com o Dorival anteriormente, na passagem anterior do Dorival 2018. Então ali, quem é o mocinho da história? Quem tinha razão? Talvez ninguém tivesse razão. E o Vitor Pereira nitidamente está tentando evitar esse tipo de coisa, tentando conquistar a confiança dos jogadores. As informações que a gente tem de dentro do clube é de que não existe problema dos jogadores com o técnico, pelo contrário. Mas, como eu falei, para você pegar e mudar a forma de jogar de uma equipe, o posicionamento de um jogador, a forma como o time tem que se comportar,
Você automaticamente tem que ter um processo ali de, que palavra é essa? Convencimento. Você fazer com que o jogador entenda que aquilo ali pode funcionar para ele, para o time. Até porque são jogadores que estão ali. Por exemplo, o Jorge Jesus, quando chegou em 19, não tinha título, todo mundo ali tinha que se provar. Hoje não, esses caras têm um cartel de conquistas. É completamente diferente. O técnico chega agora, se o próprio Jesus voltasse amanhã, ele ia enfrentar um ambiente muito diferente. O jogador que ele dava um esporro e o cara baixava a cabeça e ia fazer o que ele mandava, hoje talvez olhe para ele atravessado. Peraí, voltou agora, muita coisa mudou. Nós ganhamos títulos sem você. O cara vai pensar, nós fomos campeões brasileiros sem você, da Copa do Brasil que a gente não foi campeão com você, ganhamos outra Libertadores sem você, ganhamos o Estadual do Rio sem você, ganhamos Supercopa. Que negócio é esse? A reação na cabeça do cara já é outra. Porque mudou. As pessoas pensam que não é o mesmo Flamengo. Embora o elenco tenha passado por muitas mudanças. Você pegar o time que jogou ontem, acho que só 4 são remanescentes de 2019. Os titulares, praticamente todos eles, chegaram depois. Mas também já tem títulos, né, pelo clube. Então, toda essa Agora, o que está acontecendo parece muito com o Corinthians com relação aos garotos, né? Que ele lançava, ele falava, os miúdos estão ganhando espaço, alguns deles, eu acho que naturalmente vão acabar jogando. O Matheus Gonçalves, acho que o Matheus França vai ter oportunidade. Na direita, o Wesley está machucado, o lateral, acho que vai acabar tendo oportunidade diante de tantos erros que o Mateuzinho comete. É impressionante a regularidade do eterno reserva do Rodinei, né? Vai carregar isso aí pelo currículo dele, né? O reserva do Rodinei. Né? Então, acho que alguns jogadores da base, aos poucos, o próprio goleiro, o Matheus Cunha, quando jogou bem. Então, acho que ele vai começar cada vez mais a encaixar alguns garotos, mas também concordo que não pode ser na correria. Eu te falou para o Hendrick que vale para o Matheus. Um tem 16, outro tem 17 anos. Esse negócio de ficar jogando a responsabilidade em cima do... põe um garoto lá que resolve. A não ser que o clube, ontem, por exemplo, poderia ter adotado uma postura do tipo, olha, a gente está preocupado com as finais, tira alguns jogadores para fazer recondicionamento, ficar ali uns 10 dias treinando, seria o caso, né, intervalo entre jogos contra o Del Valle e contra o Fluminense, e colocar um time um pouco diferente em campo, dando oportunidade para alguns jogadores, até jovens. Seria uma decisão institucional até. Isso não aconteceu. O Flamengo colocou em campo aquilo que parecia ser o melhor.